Hoje o nosso estudo é o fechamento da porta da graça. Queridos, nós estamos vivendo em um momento onde essa terra está caminhando para o final. Às vezes nós pensamos assim, não, ainda não vai acabar agora. Muita gente diz assim, ó, o mundo não vai se acabar não. Eu ouvia muito isso. Uma vez alguém me peitou e falou assim para mim, olha, só está perdendo seu tempo pregando a palavra de Deus. Isso Deus não existe não, esse mundo não vai se acabar não. Eu fiquei olhando para a ignorância daquele cidadão, eu não falei nada. Eu só fiz o que o senhor acredita? Ele disse, eu digo, eu não acredito no que o senhor acredita. Eu acredito em Deus e eu sei que pelo que a Bíblia diz, isso aqui vai se acabar. Queridos, verdadeiramente, um dia, e não vai demorar muito, esta terra aqui vai ser destruída. Vai ser destruída. Porque assim como a Bíblia diz que não tinha nada e tudo foi feito, assim também depois do pecado, um dia Jesus vai restaurar isso aqui, para que você e eu moremos em um lugar seguro, amém? Amém. Então, queridos, nós precisamos aproveitar as oportunidades dadas a nós. As oportunidades concedidas a cada um de nós. E Deus tem enviado seus filhos, seus servos, em todos os lugares do planeta Terra para pregar essa verdade. Para que quando ele volte, não fique ninguém aí dizendo que é inocente, porque não vai ter inocente. Porque se faltar uma pessoa aqui na face da Terra, um ser humano que não conheceu, que deve estar intocado em algum lugar, poderá estar intocado em algum buraco, em algum lugar aí, que ele não ouviu essa mensagem, Jesus não vai voltar. Porque ele precisa ouvir. Porque lá no céu, no dia do julgamento, não vai ter ninguém que diga assim, Senhor, eu nunca ouvi falar do teu nome, eu não sabia. Não. Vocês precisam saber. Vocês precisam saber para que ele volte. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sinceramente, do fundo do meu coração. Eu tenho orado a Deus nas madrugadas por esta comunidade. Eu tenho ficado apreensiva porque vocês não têm noção, não têm ideia do que é você fazer esse trabalho e amar. Porque eu não faço esse trabalho por dinheiro, não. Eu faço esse trabalho porque eu amo. É você mostrar o céu para alguém, tentar mostrar, olha, aqui é o melhor. Eu não sei quantos de vocês já sofreram por alguém, por algum filho, por alguém que você ama, e diz, minha filha, meu filho, aí não é o melhor lugar, essa droga, isso aqui, esse álcool não é o melhor lugar é aqui. Ele fala assim, eu quero isso aqui. Eu já vi uma mãe indo buscar um filho lá debaixo de ponte, na rua, na sarjeta, dormindo, suspendendo um calção, andando com um calção assim, e o pai tem dinheiro e a mãe sofre. E sabe o que ele disse? Aqui é melhor. Eu não quero ficar na casa. Agora imagine. Agora você imagina Deus que quer levar você para um lugar seguro. E você muitas vezes diz não. Agora imagina o coração dele. Agora imagina também nós estamos aqui para fazendo esse trabalho. Nós não estamos aqui com a intenção em tirar nada de você, mas mostrar o poder de Deus. Eu tenho dito para Deus nas minhas orações. Eu tenho ficado apreensiva aqui. Mas Deus tem me sustentado, tem me alegrado. Hoje é um dia que eu estou bem, graças a Deus. Mas durante os outros dias eu tenho ficado triste. Porque eu tenho dito, Senhor, parece que o povo está dormindo, todo dormindo. Mas o Senhor tem levantado pessoas nessa comunidade que tem tomado a decisão lá de Jesus. Amém? Amém. Tem tomado a decisão de ser você. Se você está aqui, você é um escolhido para ouvir essa mensagem. Porque Ele quer salvar você e sua família. Amém? Hoje nós vamos estudar um tema bem interessante, que é especialmente para mim e para você, o fechamento da porta da graça. Hoje, você pode ter na certeza, grave bem na sua mente, não esqueça disso. Hoje nós estamos aqui, hoje eu estou passando na porta da sua casa. Se eu ficasse aqui um mês, você ia passar na porta da sua casa todos os dias, chamando você para aceitar Jesus. Mas esse dia vai se acabar, esse dia vai passar. E um dia, aqueles que rejeitam, vai chorar, implorar. Para ter alguém para orar com ele, não vai. Sabe por quê? Porque a porta da graça vai se fechar. Por isso que você deve tomar a sua decisão hoje, não amanhã. Porque o dia da salvação não é amanhã, o dia da salvação é hoje.
Nós vamos estudar esse tema aqui, ó, agora. O fechamento da porta da graça. Pode passar. A porta da graça. Olha aqui. Pode passar. Pode ir clicando que ele tem que clicar. Pode clicar tudinho, clarinho. Aqui, ó. A porta da graça. Quem é a porta da graça? Ó, Jesus é a porta. Só podemos entrar no céu através de Jesus. Não tem outra forma. Não tem como. Você não vai entrar no céu. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração. Você não vai entrar. Ah, o Espírito Santo, eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, porque eu profetizo, porque eu revelo, porque eu oro e curo. Mas, se a pessoa não aceitar Jesus, passando pelo batismo, ela não vai entrar no céu também. Ela tem que aceitar Jesus. E aceitar Jesus é aceitar viver a vida que Jesus viveu aqui. Olha isso aqui, ó. Graça. O que é graça? Nós já estudamos aqui. Só que a gente vai recapitular com você. Eu já falei o que é graça. Acredito que no sábado de manhã eu falei isso aqui. Ó, graça é um dom imerecido ou um presente. Vou dizer uma coisa para você. Você não merecia estar aqui esta noite. Eu não merecia estar aqui. Nenhum de vocês merecia estar vivo. Mas você está. Amém? Amém. Só de você estar vivo aqui é um presente que você está ganhando. Sabe por quê? Porque você e eu poderíamos estar... Pode puxar, meu amor, a cadeira o mais rápido possível. Você poderia, sabe fazer o quê? Você e eu poderíamos estar sendo contado entre os mortos do Covid que todo dia passa na televisão. Quantos morreram? Parece que o pessoal tem prazer de dizer. Morreu tanto. Eles ficam todo dia pegando para dizer quantas pessoas tem que morreram da Covid desde o início até agora. Mas nós não estamos sendo contados entre os mortos. Nós estamos sendo contados entre os vivos. Amém? Amém. Isso é um dom. Isso é um presente que você não merecia. E você recebeu. E eu também. Que eu trabalhei fazendo um trabalho igual esse aqui. Não era assim juntando porque não podia. Mas eu estava lembrando aqui desse filme. Eu estava de casa em casa. Dando estudo bíblico. Levando uma mensagem para as pessoas, quando nenhuma pessoa de outras igrejas tinha coragem de entrar na casa de alguém, porque eu ia pegar Covid. E eu falei, Senhor, me ajuda a salvar. Botava a máscara, levava meu álcool, chegava na casa de alguém, dava estudo, ele ficava aí, eu ficava aqui. E eu orava, ia em casa de irmã Fátima, alguém dizia, a senhora visitar outro fulano, porque tem alguém que está com depressão, que é da igreja X, ninguém aparece lá, para eu vou lá. E para a honra e glória de Deus, quando o trabalho terminou, nós tínhamos 38 pessoas para batizar, sem evangelismo, sem estar juntando, só dando estudo bíblico de casa em casa. No período da pandemia foi o período que mais a nossa igreja cresceu lá no Envira. Por quê? Porque a gente estava fazendo um trabalho de salvação. Porque esse é o trabalho que Jesus quer, entende? Então, eu poderia ter contraído o Covid, não contraí. Deus me guardou. Ainda tem mais uma coisa, se eu pegar, não aparece nada em mim. Pode contaminar as pessoas e eu não sinto, meu corpo não sente. Para a honra e glória de Deus. Eu fico assim meia, parece que eu estou com o corpo mole, mas aí já é rápido, não sente mais nada. Então, o que é isso? É a graça. Eu não mereço isso porque sou uma pecadora e Deus me concede. Você não merece a casa que tem, você não merece a mãe que tem, o filho que tem. Você não merece nada, nós não merecemos nada. Mas é um presente imerecido que nós recebemos de Deus. Amém? Amém. Qual foi o maior presente que Deus nos deu? Jesus. Jesus Cristo é o maior presente, porque se não fosse Ele, nem você e nem eu teríamos salvação. Ele foi o nosso presente, amém? Ó, Cristo é a graça de Deus. Ele é a graça de Deus. Pode passar. Aqui, porta aberta. Quando é que a porta está aberta? Olha aqui comigo. Se Cristo é a porta e a graça, então podemos dizer que enquanto Ele estiver intercedendo por nós diante de Deus, a porta da graça estará o quê? Aberta. Se Ele é a porta e Ele é a graça, se não que Ele é. Então, se Ele é para nós, para você, quando é que a porta vai estar aberta? Enquanto Ele estiver intercedendo por você e por mim. Quando é que a porta está aberta hoje? Por que a porta está aberta? Porque nós só estamos aqui, nessa comunidade, fazendo o trabalho que está acontecendo aqui. Nós não estamos aqui reunindo pessoas para dizer, quanto é que você tem para nos dar aqui? Olha, a missionária precisa de dinheiro, a missionária precisa disso. Não, nós não estamos aqui pedindo isso. Muito pelo contrário, nós estamos aqui mostrando o verdadeiro trabalho do Messias,
que foi se doar, que foi se entregar, que foi mostrar para as pessoas que a verdadeira igreja, ela está para servir. Amém? Amém? E nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui mostrando o verdadeiro trabalho do Messias. Então a porta da graça está aberta para você ainda. Porque Jesus está no santuário celestial intercedendo pelos seus pecados. Não importa o que você fez. Não importa o que você vem fazendo. Não importa, porque Ele ainda está lá dentro do santuário. Se você não aceitar, e se você continuar renegando Ele, Ele pode sair do santuário hoje à noite. Você sabia que Ele pode sair do santuário hoje? Porque em massa, se você pudesse e tivesse a oportunidade, a gente tivesse a oportunidade de ver o tanto de trabalho que está sendo, que nesse horário em que nós estamos aqui, pregando aqui, estudando a Bíblia com vocês, o trabalho de Deus está acontecendo em massa em outros lugares. E hoje à noite, o Evangelho poderá ser pregado para todo mundo. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Ele transforma todas essas árvores aqui de castanheira, de açaizeiro, que tem muito aqui é cajueiro, né? Cajueiro, Ele transforma em anjo e vai bater lá na tua porta e vai dizer, e tu vai pensar que é alguém. E ele vai em forma de humano. E Ele prega o Evangelho. E Ele diz, hoje está consumado e acabou-se. E sabe? A porta da graça pode se fechar hoje. Entendeu? E se a porta da graça se fecha, aqueles que não aceitaram estão o quê? Perdidos. Então quando é que a porta da graça está aberta? Quando Jesus ainda está no santuário. Porque Ele pode sair do santuário. E quando Ele sair do santuário, acabou a oportunidade de salvação. Pode passar. Porta fechada. Nós vimos que a porta aberta é quando Jesus ainda está no santuário. E também Ele está intercedendo por nós. Quando é que a porta vai se fechar? Porta fechada. Quando é que a porta está fechada? A porta estará fechada quando Cristo falar o quê? Está feito. Quando Ele disser, está feito. Por que eu estou dizendo que pode se fechar hoje? Porque nesses momentos está sendo pregado também, em todo canto. E todo mundo está ouvindo. Quem aceitou, amém. Quem não aceitou, misericórdia. Não depende de você para Jesus voltar aqui, não. Não depende de mim para Jesus voltar aqui. Não depende do ser humano aqui. Quando Ele disser, acabou, parou. E Ele vai, se tem alguém ainda para ouvir, a Vila São Pedro, a Vila São Paulo ainda está faltando ouvir lá. Então Ele vai mandar a gente aqui. E se Ele não vier, Ele não tiver ninguém para vir aqui, Ele transforma essas castanheiras aqui em ser humano e vem pregar o Evangelho para vocês. Quem aceitou, amém, vem para cá. Quem não aceitou, vai ouvir, afasta de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas que Ele vai chegar o momento que Ele vai dizer isso, vai chegar. E não depende de nós, depende dEle. Depende dEle. Depende de nós para se salvar. Mas para Ele voltar vai depender dEle. Por isso, nós não podemos perder essa oportunidade. Aqui, ó, está feito. E deixar de interceder por nós diante do Pai. Outro ponto. Isto está para acontecer. Você não sabe quando que vai acontecer. Sabe, duas coisas que nós não sabemos aqui. Uma é quando Jesus vai voltar. Mas nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos. Outra é quando tu vai morrer. Eu não sei quando que eu vou morrer. E é por isso que eu persevero nesse caminho. Porque eu não sei quando eu vou morrer. E quando alguém me fez o convite para aceitar Jesus, eu aceitei na hora. Sabe por quê? Porque eu pensei que eu não quero viver uma vida de sofrimento aqui. Que já basta o que a gente sofre aqui. Agora tu imagina sem Jesus, o sofrimento é dobrado. Toda pessoa que não tem Jesus, ela sofre dobrado. Primeiro porque ela não tem esperança. Segundo, porque Satanás atormenta mais do que aquele que serve. Porque aquele que serve tem consciência do que ele está fazendo. Ele tem uma vida de comunhão com Deus. E toda oração que ela faz, todo o furor de Satanás é desviado. Porque ele não tem poder. Porque Jesus disse, lá em João capítulo 10, versículo 27 e 28, ele disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. E eu dou a vida eterna por elas. E ninguém os tomará da minha mão. O diabo não pode pular cerca e tu pegar você. Ele não pode pular cerca e me pegar. A não ser que eu saia. Mas, queridos, quando nós estamos na mão dele, nós estamos seguros. E, portanto, pode vir tribulação. A gente consegue passar. Diferente de alguém que não tem
esse conhecimento, diferente de alguém que não tem esperança. Quem não tem esperança se enforca. Quem não tem esperança vai atacar outras pessoas. Quem não tem esperança vive uma vida de depressão. Quem não tem esperança vive doente, amargurado, entristecido e ataca as outras pessoas. Entende? A nossa esperança é Jesus. E ele diz aqui, ó, por isso é hora de nós fizermos a porta aqui, ó. Ele diz aqui, por isso é a hora de nós tomarmos o quê? A nossa decisão. Não podemos deixar a nossa decisão para amanhã. É por isso que ele disse que é hoje. Pode passar. Aqui, a porta aberta. Quando foi que a porta esteve aberta? Olha aqui, ó. A porta da graça sempre esteve quando? Aberta. Olha aqui, ó. Ela esteve aberta lá no Éden. Quando Adão e Eva pecou, o que Deus fez lá? Enviou lá, ele foi lá. E disse, Adão, mata o cordeiro que está comprovando aqui que eu vou vir te salvar. Eu vou voltar aqui. Através desse cordeiro é um sinal da graça. A graça de Deus foi derramada lá no Éden, mostrando para Adão que se ele morresse, um dia ele ia ressuscitar. Amém? Amém. A graça foi derramada lá no Éden, quando a porta se abriu lá no Éden para Adão e Eva. No dilúvio a porta se abriu também, a graça se abriu ali, a graça foi mostrada. A porta se abriu no dilúvio, quando Noé ali, fazendo a arca, pregava o evangelho, chamando as pessoas a virem, a ouvir a mensagem, a aceitar, a entrar na arca. Sabe quem entrou na arca? Os animais. Olha a mente do homem. Os animais ouvem mais Deus do que o ser humano. Sabia disso? Porque os animais, a Bíblia diz que Noé não foi lá no mato chamar os animais para entrar na arca. Os animais ouviram e entraram. E foram salvos. Lá no Éden, em Noé, na arca, foi aberto também, estava aberta a porta da graça ali. Quantas pessoas se salvaram dentro da arca? Só Noé e a sua família. O restante ficou fora. Sabe por quê? Porque eles não aceitaram o chamado de Deus. E esse mesmo chamado está sendo feito hoje. Esse mesmo chamado está sendo conduzido às pessoas, levando a mensagem até as pessoas, para que elas possam conhecer, para que elas possam entender que a porta da graça está aberta também hoje. Olha só aqui. Quando foi que ela se abriu também? Na cruz a porta se abriu. A porta se abriu na cruz. A porta da graça se abriu porque Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele estava dizendo para mim e para você, ainda que tu seja o maior pecador, eu estou aqui e vou te salvar. Amém? Amém? Você não vai perecer eternamente, você vai viver eternamente, porque a porta da graça se abriu também quando Jesus morreu na cruz. Olha aqui, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, Jesus foi lá e muito maior é a graça de Deus do que o pecado, amém? Porque os pecados podem ser apagados através de Cristo Jesus. Não importa qual seja o tamanho do meu pecado, mas a graça de Deus é muito maior do que o pecador, do que o pecado daquela pessoa que ela comete. Ela pode ter cometido assassinato, ela pode ter cometido adultério, ela pode ter cometido roubo, ela pode ter cometido qualquer outra coisa. Mas o perdão dela, Deus dá o perdão para essa pessoa, amém? Por isso não importa o tamanho do pecado dela, porque a graça superabundou. A graça é muito maior que a Jesus, amém? Amém. Pode passar. Aqui, ó. Ele diz aqui, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, amém? Ele coloca, a porta está aberta para nós e ninguém pode fechar essa porta. Se a não ser Jesus. Ninguém fecha. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. Amém? Amém. Olha aqui, ó, ele diz hoje a porta da graça está aberta a todos. A todos. Está aberta para a prostituta, está aberta para o ladrão, está aberta para o adúltero, está aberta para o homossexual, está aberta para todos os pecadores, não importa. O importante é que ele diz, a porta da graça está aberta para todos. Nós devemos aproveitar a oportunidade. Amém? Amém? Pode passar. Aqui, ó. No Éden também a porta se fechou, ó. Porta fechada. Nós vamos ver a porta que fechou no Éden também. Abriu a porta, mas a porta também fechou lá. Lá no Éden, ó. No Éden a porta se fechou.
No dilúvio a porta se fechou. Na cruz a porta se fechou. A porta se fecha para quem morre e haverá um dia especial para o fechamento da porta da graça. Quem está salvo vai estar salvo. Quem está perdido vai continuar perdido. E é por isso que eu acabei de falar, que pessoas vão gritar, pessoas vão correr de um lado para o outro, batendo na porta de alguém. Fulano, tu tem uma Bíblia aí? Lê para mim aqui. Ele vai ler a Bíblia todinha num dia só e ela não vai surtir efeito nenhum na vida dele. Sabe por quê? Porque a porta da graça se fechou, o Espírito Santo vai se retirar da terra, e quando ele se retirar da terra, não haverá mais conversão. Haverá muitas pessoas com desejo, pensando, tem um desejo de querer servir, mas não vai sentir mais nada, não vai conseguir, porque a oportunidade é agora. E ele diz, ó, se fechou no Éden, se fechou no Éden, também se fechou lá no dilúvio. Quando Deus disse, Noé, fecha a porta. E não foi nem Noé que fechou a porta. A Bíblia disse que a porta foi fechada pelo lado de fora. Quem fechou foi Deus. Não foi Noé, foi Deus. Entende? Então nós nos enganamos muito. Ah, Deus é bonzinho. Deus, ele não quer o mal de ninguém. Mas alguém disse para mim, irmã, Deus não é um tirano. Deus é um homem bom. Deus, ele não quer o mal. Ele sempre vai estar à disposição. Sim, ele é um Deus. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus de amor, que a Bíblia diz que ele é amor. Mas ele é justiça. Se você dever, você vai pagar. Entendeu? Se não pagar aqui, vai pagar quando ele voltar. Eu falo em outras questões de dever. Você deixou de assumir um compromisso. Você está devendo algo. Existem muitas pessoas hoje que devem para a justiça. Sabe o quê? Matou alguém, tirou a vida de alguém. E outro está pagando por ele lá. E ele está bem aí espalitando o dente. Quando não aconteceu nada. Mas pode ter certeza que essa pessoa um dia ela vai pagar esse delito. Não vai demorar muito tempo. Por isso, a porta da graça, ela se fechou lá no dilúvio. Na cruz, a porta se fechou. Sabe para quem a porta se fechou ali na cruz? Para aquelas pessoas que rejeitaram Jesus. Para aquelas pessoas que atacaram Jesus. A porta se fechou para aquele ladrão que estava do lado de Jesus, que disse, olha, desce daí. Se tu é o Filho de Deus, desce. E o outro disse, olha, Senhor, tu não fez nada para estar aqui. E eu acredito que tu é verdadeiramente o rei de Israel, que tu é o Deus. Então, quando tu chegar lá no teu reino, que tu é rei, lembra de mim. Ele disse, hoje eu te digo que tu vai estar comigo. Quando Jesus voltar, esse homem que estava lá na cruz, o ladrão da cruz, vai ressuscitar também, amém? Amém. Porque a porta se fechou para um e se abriu para outro. Quando a gente nega Jesus, a porta se fecha. Você está fazendo com que a porta se feche para você. E não tem como. A Bíblia é bem clara. Eu teve de madrugada estudando a Bíblia. E ontem, eu fiquei assim com o meu coração pensativo. Que eu li uma passagem na Bíblia que me chamou a atenção de uma determinada pessoa. Que Deus disse, invade lá. E tudo que tiver lá não é para pegar nada. Só o ouro e a prata que tem lá e leva para o meu santuário. Agora, o restante animal, o ser humano mata tudo. Leiam a Bíblia. Deus, ele é um Deus de amor, mas quando ele diz destrói tal coisa, era para destruir. Ele disse para Jesus, destrói tudo, mata tudo. E não pega nada de lá. E alguém pegou. E por causa disso, essa pessoa escondeu. E por causa disso, eles perderam a guerra. E muitas pessoas do povo de Israel foram mortas. E quando Deus disse, vocês perderam por isso. Está lá, reúne todo mundo que está na casa do fulano, assim. Deus revelou para Moisés, para Josué. Ele disse, tirou de lá, ele foi lá e achou. Deus disse, leva ele para lá e sacrifica ele e a família todinha. E eu fiquei pensando, meu Deus, ele não poderia ser perdoado? Mas a gente olha pelo outro lado, e as famílias que morreram na guerra? E as famílias daquelas pessoas que perderam? Então o que eu entendo com isso? Que Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Nós não podemos brincar. Porque hoje nós dissemos não para Ele, mas Ele que rege todo esse universo. E quando algo acontece com você ou comigo, pelo fato da minha escolha, aí Senhor, poxa Senhor, Ele é um Deus justo. Ele vai te dar na medida aquilo que tu verdadeiramente, verdadeiramente nós, não que nós merecemos, mas aquilo que nós estamos fazendo, por onde receber. Olha o que diz mais aqui, ó. A porta se fechou na cruz, a porta se fecha para quem morre, e haverá um dia especial que ela vai fechar.
E esse dia é quando verdadeiramente ele disser está consumado. Pode passar. Pode passar. Aqui, ó. Termina o juízo de investigação, a porta vai se fechar. Quando terminar o juízo de investigação, Jesus vai sair do santuário. Olha como é o esquema da porta que vai se fechar. Ele vai sair do santuário, termina o trabalho de intercessão, porque hoje ele é o seu intercessor. Hoje tudo que você pedir, em nome de Jesus, ele é o teu intercessor, ele vai até o Pai apresentar. Todos os teus pedidos, tudo aquilo que tu tem buscado, ele está lá intercedendo por ti. É ele que faz a intercessão. Quando isso não acontecer mais, a porta se fecha. Ó, vai terminar a intercessão. Haverá uma comoção no céu. Justo vai continuar o quê? Justo. E o ímpio vai continuar? Ímpio. O pecador, que não se arrepender, ele vai continuar pecador. Imundo no pecado. Aquele que bebia cachaça vai beber dobrado. Aquele que usava droga vai continuar usando e vai usar ainda muito mais. Até se acabar. Aquele que roubava vai roubar 4, 5 vezes muito mais. A criminalidade aqui na terra vai dobrar. Tudo vai acontecer em massa e dobro. Entende? O justo, aquele que estava se santificando, vai continuar santificando. Por quê? Porque ele está buscando. Então o Espírito Santo vai se retirar da terra. Mas aquele que estava buscando a Deus, aquele que estava vivendo uma vida de comunhão com Deus, ele vai continuar intacto. O justo vai continuar justo, vivendo ali, buscando a Deus. E o imundo vai continuar imundo, fazendo as coisas imundas, injustas, né? Vai continuar roubando, vai continuar matando. E ele vai chegar uma hora que ele vai correr de um lado para o outro. Mas, Senhor, eu quero mudar de vida, eu não quero mais isso para mim. Não vai ter mais comoção. Acabou. Entende? A pessoa não vai sentir nada mais. Ninguém vai sentir amor por ninguém. As pessoas vão ver outro morrendo de fome, morre aí. Ninguém vai mais fazer nada por ninguém. Ou seja, ninguém vai ser mais transformado. Não vai ter mais essa questão de eu dizer, não, eu vou, hoje não, amanhã. Não, depois de amanhã. Não, uma hora dessa eu vou sentir. Não, não vai mais sentir. Sabe por quê? Porque quem faz a gente sentir alguma coisa é o Espírito Santo de Deus. E ele vai ser se retirado da terra. Porque o ímpio vai continuar ímpio, o justo vai continuar justo. Pode passar. Aqui. Haverá um tempo de angústia. Alguém sabe o que é angústia aqui? Uma tristeza no coração que acaba levando uma pessoa aonde? A depressão. Entende? Um tempo de angústia. As pessoas ficarão angustiadas. Isso quando a porta fechar. Quando Jesus estiver antes da volta de Jesus. Haverá um tempo de angústia, perseguição aos cristãos. O Espírito Santo não vai mais atuar. O Espírito Santo não vai mais atuar. Não tem mais Espírito Santo para convencer. Porque o que o Espírito Santo faz? Ele faz o quê? Ele convence o homem da justiça, do juízo, né? E do pecado. Então, quando o Espírito Santo se retirar da terra, não vai ter mais ninguém para convencer. A pessoa vai dizer, ela mesma vai dizer, eu não preciso, eu não sou pecador. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi se retirado da terra e não tem o Espírito Santo para convencer ninguém do pecado. Então o Espírito Santo não vai mais atuar, não vai atuar mais, não haverá mais conversão de homens. Acabou. Acabou. Ninguém vai mais se converter. Entende? Ninguém vai mais, não vai ter ninguém mais fazendo batismo, não vai ter mais ninguém pregando o evangelho. Pode até alguém pregar, mas não vai mais surtir efeito. Ninguém vai sentir nada. A pessoa vai ler, a pessoa vai ouvir uma mensagem e a pessoa vai, eu não consigo sentir nada. Ela não vai sentir nada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está mais atuando na vida dessa pessoa. Porque ele já se retirou da terra. Já estão vivendo os momentos final ali. Já é preciso viver. Essa profecia vai ter que se cumprir para que Jesus volte. Ó, muitos procurarão a palavra do Senhor e não acharão. A Bíblia diz que vão procurar de mar a mar. De mar a mar. Vão procurar, alguns pregadores dizem que a Bíblia vai sumir. Isso aí não é certo. A Bíblia não diz que a palavra de Deus vai sumir. É que o Espírito Santo vai se retirar da terra e eu vou ler a Bíblia, eu vou querer, não, eu decidi agora, estou com vontade, eu vou ler aqui a Bíblia para me sentir, porque aquele dali eu quero seguir o exemplo daquele fulano que não faz as coisas erradas. Ele vai ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás e vai folhear de todo jeito. E ele não vai sentir mais nada. Porque o Espírito Santo que convence quando a pessoa lê a Bíblia. A Bíblia não tem poder nenhum.
O poder que tem ali é do Espírito Santo, que uma pessoa lê a Bíblia, ela é transformada, amém? Amém. Mas quando o Espírito Santo sair da terra, não vai ter mais. As pessoas vão procurar a palavra de Deus. Do lado a outro, eles não vão mais encontrar. Pode passar. Aqui, ó. Porta da graça. O que é a porta da graça? Porta do coração. Entende? Porta da graça, porta do coração. Porta do céu, porta do ser humano que tem que abrir. Pode passar. Aqui, ó. Porta da graça. Só Deus tem o quê? A porta da graça, só Ele tem a chave. Pode passar. Porta do coração, quem é que tem a chave? Quem é que tem a chave da porta do coração? Nós. Se eu não abrir meu coração, Ele não vai abrir. Ele é tão educado. Sabe, queridos, Deus é tão educado. Jesus é tão educado. O Espírito Santo é tão educado. Que se você não abrir a porta do seu coração para aceitar Ele, para dizer assim, eu quero receber, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, eu quero ser conduzido pelo Senhor, eu quero te aceitar. Se você não disser isso, Ele não força você. Ele bate e se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, Ele não vai forçar, que nem Satanás. Que Satanás, ele não bate na porta, ele entra na vida de alguém. Uma vez eu fui fazer a ficha de um batismo de um rapazinho de 14 anos. E a mãe dele precisava assinar a ficha. Sabe o que ela disse para mim? Ele não sabe o que é não, irmã. Ele fica fazendo as coisas aqui e tal, das coisas erradas. Ele fala com ele me desobedece, ele não sabe ainda não. E quando ele souber, ele vai. Ele não tem idade ainda, não sei o quê. Ele me deu uma desculpa, ela disse, tá bom. A mulher foi grosseira comigo, tá bom. Quando passou mais ou menos um mês, eu estava saindo do mercado e ela me chamou, irmã, vem cá. Eu fui lá, ela disse, irmã, tem como a senhora ir lá na minha casa amanhã e tal, preciso conversar com a senhora, porque meu filho está assim, assim, assim. Quase que eu dizia alguma coisa para ela ali, mas eu me segurei para não dizer. E eu fui lá na casa dela. Ela chamou ele veio na minha frente e ela disse assim, olha aqui, irmã, o fulano, como tá? Olha aqui, eu falo com ele tá chegando só tarde da noite, isso. Aí, eu não falei nada não, ele só fez levantar. Ela disse, eu já disse, vai para a igreja. Aí ele olhou para ela e disse, sabe o que é para ela? Quando eu queria ir, a senhora disse que não era para mim, a senhora não deixou eu ir, agora eu também não quero. Ele só fez levantar e foi embora. Ela ficou com tanta vergonha que ela baixou a cabeça e depois ela me chamou no particular. Ela disse, sabe o que é para mim? Que todas as noites ele estava chegando 2, 3 horas da manhã e ela foi ver pela brecha quem era que deixava ele de moto lá. Era um homossexual. Sabe o que ele estava? Amigado com um homossexual. Entendeu? Sabe o que ela fez? Ela que não queria aceitar Jesus, ela veio atrás de Jesus para que Jesus salvasse o filho dela. Entendeu? Ela que veio e conversou e entendeu que ela tinha sido culpada de o filho dela estar vivendo daquele jeito. A porta da graça se abriu para ela e ela fechou. Entende? Então, aqui ó, a porta do coração, somente nós temos a chave. Se nós dissermos não, o inimigo vai trabalhar. E ele trabalha mesmo, ele trabalha na nossa indecisão, ele trabalha no nosso... Quando a gente recusa, ele trabalha. Ele não trabalha na certeza, ele não trabalha ali nas pessoas que têm uma determinada palavra firme. Ele trabalha em pessoas indecisas, ele trabalha na vida daqueles que dizem, agora não, só depois, mais um pouco, mais para frente. E isso ele está ganhando tempo. Ele é estrategista, ele trabalha ganhando tempo. Ele trabalha em cima daqueles que dão oportunidade de espera. Espera um pouco, que quando você espera um pouco, você está dando oportunidade para ele trabalhar, para ele armar mais uma estratégia para colocar você numa situação mais difícil ainda do que aquela que você estava. Pode passar. Aqui, ó, o diagrama profético, nós vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Vejam comigo aqui, ó. Aqui, ok? Vamos aqui, ó. De Adão até Noé, quantos anos foram? 2000. De Noé até Jesus, 2000 anos. Olha aqui, ó. De Jesus, ó, aqui, de Jesus até o tempo em que nós estamos vivendo, mas foi até o 2004. Algumas pessoas diziam que era até o ano 2000. Mas de Jesus até 2004 se completou 2000 anos.
Vou dizer uma coisa aqui para nós. Por que as pessoas diziam que Jesus ia voltar no ano 2000? Porque de 2 em 2 mil anos aconteceu algo extraordinário na terra. De Adão até Noé, sabe o que foi que aconteceu? O dilúvio. E a porta se fechou ali e se abriu para a família de Noé. De Noé até Jesus, até ali Jesus, o que aconteceu? Foram 2 mil anos e Jesus nasceu. Jesus viveu. Então ali aconteceu algo extraordinário, o nascimento de Jesus, o nascimento do Messias. Amém? Ali nasceu o nascimento do Messias e ali também ele morreu na cruz. E houve comoção, a terra tremeu, a terra escureceu e o povo ali, muitas pessoas reconheceram que Jesus era o Messias e muitos recusaram ele. Ali completou 2 mil anos. Do ano de Jesus até 2000, que o pessoal falava, mas não é, até 2004, muitas pessoas pensavam que Jesus ia voltar. Por isso muitas pessoas acreditavam que Jesus voltaria no ano 2000. Alguém ouviu aí, não sei, algum de vocês ouviu que uma fala que Nostradamus falava que de 2000 não ia passar. Entende? 2000 não ia passar, porque a Terra possivelmente podia terminar no ano 2000. Mas Deus não permitiu. Jesus não permitiu que chegasse lá. Sabe por quê? Porque Ele estava dando oportunidade para mim e para você. Então, era aqui, ó, no ano 2004, que completou 2 mil anos. De Jesus até o ano 2004, completou 2 mil anos a terra de existência de Jesus até aqui. Então, a terra ela tem 6 mil anos, 6.022 anos agora que nós estamos de vida, amém? Ela não tem não sei quantos milhões, tem gente que fala aí, a televisão diz que a terra tem 50 milhões de anos, 30 bilhões de anos. Não, a terra tem 6 mil anos de existência e nós estamos no ano 2022. Significa que nós estamos vivendo na dependência de Deus. Qualquer hora, em qualquer momento, esse céu pode se abrir. Por quê? Porque Jesus já, pelas contagens bíblicas, pelo relógio bíblico, os estudiosos da Bíblia, pelo comentário bíblico, pelos comentários das pessoas que estudam a Bíblia, Jesus já era para ter voltado quando completou 2 mil anos que ele morreu. E ele completou 2 mil anos em 2004. A terra completou de Jesus até aqui, completou em 2004. E por que Jesus não voltou ainda? Porque ele está dando oportunidade para cada um. As pessoas se morreu em Cristo, já ouviu a mensagem, está dormindo. Aqueles que morreram sem Cristo, ele deu oportunidade até a morte. Misericórdia, só ele quando ele voltar. Pode passar. Aqui, ó. A porta está se fechando. Prepare-se. A porta está se fechando. E ele disse que nós devemos o quê? Nos preparar? Se preparar. Pode fechar, pode abrir. Aqui, ó. Qual é a maior vitória? Ó. A maior vitória, Cristo ressuscitou para confirmar a vitória sobre o pecado. Amém? Quando Jesus ressuscitou, ele confirmou a vitória sobre o pecado. Cristo quer ressuscitar sua fé, sua esperança e tudo que está morrendo dentro de você. Cristo quer ressuscitar em nós a esperança de viver uma vida eterna. Tem gente que não acredita que nós vamos embora desse lugar. Tem gente que é incrédulo, diz que isso tudo vai acabar e nós vamos acabar aqui também. Não. Existe um lugar preparado para mim e para você. Amém? E por isso ele tem nos conduzido a trazer o Evangelho. Aqui, ó. Somente ele pode reorganizar a vida do ser humano. Somente Jesus pode reorganizar a vida do ser humano. Ninguém pode dizer assim, eu preciso me preparar. Nós não temos condição, o pecador não tem condição de se preparar. Quando ele diz assim, eu preciso me preparar, ele está dizendo, olha Jesus, eu não preciso de ti não, porque eu tenho condições de me preparar. Quando ele está dizendo que ele pode, ele ali, ele está dizendo que ele não precisa de Jesus. Ele está dizendo que Jesus não tem condição de fazer nada nele. E que ele tem condição. Mas, queridos, Jesus é que reorganiza a nossa vida. Não importa como você esteja. Não importa o que você tem passado. Não importa o teu pecado. O que importa é que ele quer reorganizar a tua vida e te dar uma vida nova. Amém? Amém. Aqui, ó. A gente receba. Ele diz, receba agora a sua vitória pelo sangue de Jesus. Você quer a vitória? Sim ou não? Amém. Quem quer a vitória aí?
Amém. Só ali uns. Quem quer ser vitorioso? Você só será vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Pode passar? Aqui, ó. Podemos ouvir um passo de um Deus que se aproxima. Nós já podemos ouvir, queridos. Nós já podemos ouvir um passo de um Deus que se aproxima. Nós não podemos ter medo. Sabe? Algumas pessoas, antigamente eu tinha medo de falar algumas coisas quando eu pregava o evangelho. Sério mesmo. Sabe, depois eu orando a Deus, eu entendi que eu não preciso ter medo. Sabe por quê? Que eu não preciso ter medo porque eu estou falando a verdade. Porque estou ali pregando a verdade. E se eu tenho a verdade na minha mão e estou do lado da verdade, quem poderá vir contra mim? Ninguém. Contra a verdade, ninguém pode se levantar. Porque todo que se levanta contra a verdade, ele cai por terra. E a verdade é Jesus, amém? Amém? E se você tem Jesus na sua vida, e se você vive uma vida com Jesus, quem poderá se levantar contra você? Quem poderá ir contra aquele que está do lado certo, do lado de Jesus? Portanto, queridos, ele disse que nós já ouvimos um passo de um Deus que se aproxima. Pode passar? Aqui, ó. Quando o Espírito Santo deixar de agir na terra, o que vai acontecer? Olhem para cá, ó. Quando o Espírito Santo deixar de agir na terra, sobrevirão o juízo de Deus, não haverá mais conversão, o justo continuará sendo justo, o ímpio continuará sendo ímpio. Pode passar. Aqui, ó, fome, pode passar, pode clicando. Fome, ó, miséria, pode passar. Terror, pode passando, pode clicando. Aqui, ó. Vocês lembram dessa imagem aqui? Vocês lembram, eu também lembro disso aqui, né? Isso aqui aconteceu em nossos tempos. E muitas pessoas diziam que os Estados Unidos jamais seria atacado. E essa torre, que era um monumento que estava ali, como símbolo da grandeza, do orgulho dos Estados Unidos, foi derrubado. Eles já conseguiram fazer outra torre? Digam para mim aí. Não conseguiram. Sabe por quê? Porque quem está no controle é Deus. Porque o poderoso não é Estados Unidos, não é outro, é Deus. É Jesus. Entende? Então, terrorismo. Nós moramos aqui no paraíso. Nós moramos num lugar onde ainda nós podemos dizer que estamos num lugar meio que seguro desse tipo de ação. Mas Jesus quer verdadeiramente nos dar a segurança certa, a segurança verdadeira. Pode passar? Pode passar. Aqui, ó, isso tudo que a gente imaginava aqui, eu vi no melhorzinho, isso tudo era gente caindo. Isso aí, os estilhaços eram de gente, eram de pessoas pulando aí. Pode passar? Pode passar, não vai, bota o teu dedo aí, vai passando. Pode passar. Entende? Guerra e tantas outras coisas. Pode passar, meu filho, vai passando. Tem muita coisa aí que eu vou ter que passar. Pode passar. Vai passando. Isso. Só foto. Vai passando, entendeu? Isso. Olha aí, pode passar. Aqui, parei. Aqui, ó. Uma das coisas. Porque, olha aqui, ó. O homossexualismo. A Bíblia diz que até as mulheres mudaram o modo de suas relações. Pode passar. Entende? Por causa desse tipo de coisa, por causa dessas situações e outras mais, é que Jesus precisa voltar aqui. Por causa da guerra, por causa da miséria, por causa da fome, por causa dos vícios, da criminalidade, da desigualdade social, de tudo aquilo que vem destruindo a imagem dele, que somos nós. É por causa disso que Jesus tem pressa de voltar. E quando eu não me esforço para fazer por onde Jesus volte, mais rápido possível, mais, sabe o que acontece? Mais ele demora a voltar. Pode passar. E aqui, ó, a Bíblia diz que Jesus